Boa noite, amigos e amigas. Agora é noite de sábado para domingo, 16 para 17 de agosto de 2025. Eu, verificando nos portais do José e também o canal Arte de Guerra, depois Ponderações com J. Novales, está tudo recheado de informações muito agudas, que seria interessante a gente falar algumas manchetes, embora deixe os detalhes por conta dos outros. Duas coisas importantes salientadas pelo portal do José, que a imprensa não deu destaque, foi uma fábrica de hemoderivados lá em Pernambuco para produtos derivados que serão usados em transfusões de sangue ou outras coisas. Isso gera milhares de empregos aqui no Brasil, e o Brasil dependia de importar de outros países esses produtos, e agora vão ser feitos aqui. E merecia um destaque da imprensa e não foi dado. Também o presidente da República, além dessa fábrica de hemoderivados que ele esteve lá inaugurando, ele esteve inaugurando uma fábrica de carros elétricos em São Paulo, elétricos e a etanol. Uma coisa muito importante que gera milhares de empregos, e também a imprensa não deu destaque. E aqui o portal do José ainda se reporta os crimes que o Malafaia cometeu contra o Brasil, e ele já era acostumado a atacar o Alexandre de Moraes e não ter consequência, e agora a PF é quem apresentou a denúncia e vai precisar agir. Não pode ser omisso os tribunais. E ele está estranhando e está fazendo confusão, dizendo que ele ajuda em questões sociais, tá? Mas aí o José procura saber qual, não tem. Ele apenas conecta seu caso pessoal com religião e não tem nada a ver, porque os outros pastores que não atacaram o STF não estão sendo punidos. As outras igrejas, ninguém. Só ele está sendo chamado a depor, a se responsabilizar pelo que fez. Então, esse caso particular ele fica jogando para a religião. É mais ou menos isso o que o portal do José noticiou. Lá do canal Arte de Guerra, ele falou de um desejo ou de algumas ameaças desse governo atual, que não, diga-se de passagem, não é muito diplomático nas suas comunicações. Uma suposta pretensão de intervir no México e aqui no Brasil e tal. Aí o Farinazzo disse que um país tão grande assim como o Brasil, isso não funciona, e sai muito caro uma intervenção, e ela não é feita pela democracia do país, nem pela melhoria da vida do povo, ela é feita com o interesse de um retorno, e vai ser um desgaste, um gasto muito grande, e não vai ter retorno, porque o Brasil tem instituições fortes. Poderia ser feita uma revolução colorida, algo assim, levando algumas pessoas do povo, alguns líderes influentes, a levantar algumas questões e se colocar do lado deles. Mas com as instituições funcionando bem como a gente tem, isso também fica bastante difícil. Então, o Farinazzo também fez um apelo, uma declaração. Ele disse que só está avisando dessa vez, porque tem alguns canais aí interessados em recrutar brasileiro para a guerra da Ucrânia, para outras afins. Ele disse que isso é terminantemente proibido. Se for para servir as Forças Armadas do Brasil, pode se incentivar, mas para outros países estrangeiros, isso é terminantemente proibido. Vai ser eliminado, vai sair fora, vai ser punido o canal que fizer isso. Aí ainda falaram lá no canal Arte de Guerra que no mundo inteiro os povos, não só no Brasil,
facilmente se tornam massa de manobras. Aí ele citou o caso das guerras da Alemanha e outros casos, e como agora estão também os alemães e outras pessoas dos países europeus, a própria população norte-americana não está muito bem. E o país, o Estado profundo, pensando sempre em guerra e pouco cuidando do povo. Aí entra no J. Novaes, que falou do encontro do presidente Putin com o presidente Trump, lá na área lá do presidente Trump, lá, me falhou agora o nome do lugar. E ele falou que a vitória foi muito maior do que a esperada do Putin. O Trump compreendeu perfeitamente, cedeu a tudo que o Putin estava querendo, só que ele está sendo muito atacado lá nos Estados Unidos porque não conseguiu pautar as reivindicações que eram desejadas pelo Estado profundo, também pela OTAN, pela União Europeia. Mas então saiu fortalecido foi o Trump. E o Trump garantiu que não planeja mais sancionar nem a Rússia, nem os países parceiros comerciais da Rússia. E em vários pontos, a vitória foi maior do que Moscou esperava. A Rússia não precisará fazer cessar-fogo incondicional na Ucrânia, a não ser que seja feito um acordo para isso. E há quem diga que os Estados Unidos ainda poderão mudar de ideia, mas não a muito curto prazo, porque foi publicado esses acordos e não dá para mudar muito rapidamente. E então, nessa reunião, China e Índia, que estavam muito à beira de grande prejuízo com sanções, já ficaram livres, né? E isso em 4 a 5 horas de conversa. Sobre terras raras não foi divulgado nada. Era também o interesse norte-americano, se sabia, e não foi divulgado ainda o que foi acertado. Então, Europa não está contente, vai discutir o que ocorreu, né? Assim, o resultado dessa reunião, mas não está sabendo como lidar. O que ficou acertado e foi fácil para a Rússia, já estava mais ou menos nos planos dela, era não atacar a Ucrânia se houver acordo de paz. Mas que Donbass não será mais restituído para a Ucrânia, ficará com a Rússia. Era então o que eles queriam, e então era o que estava nesses canais, e por serem notícias assim bastante agudas, então eu achei interessante passar no início do canal. Então, vamos agora um pouquinho de reflexão bíblica, porque a Bíblia deve estar no centro da nossa vida em tudo que fazemos. Se os desencontros, os desacertos entre os povos sempre ocorrem, é porque pouco eles levam a sério a liturgia da palavra de Deus. Às vezes se dizem até cristãos, mas na hora das decisões, eles deixam de lado a palavra de Deus e vão agir em favor dos seus próprios interesses, confiando nas suas armas e coisas do tipo. E às vezes acaba não dando muito certo por muito tempo, até que de início parece que está dando, mas de repente a coisa cai. Então eu quero começar hoje, é uma parte que não é lá das mais alegres, mas tudo isso é relativo e tudo isso é real, ocorre, é possível de ocorrer, e a gente precisa ter uma capacidade espiritual de refletir, de pensar até em situações difíceis. Então, eu estou aqui no livro de Jó, capítulo 27, versículo do 13 ao 15, onde ele diz que se os filhos dos perversos chegarem a se multiplicar, o destino deles é morrerem à espada. E a prole, a família, poderá passar fome. Poderão morrer de peste o restante, e as viúvas nem chorarão.
Quer dizer, estarão numa situação de desconforto, de descontentamento tão grande que sequer acham valioso chorar pelos que morrem, porque não estavam ajudando a suavizar a dificuldade da vida. Diz em Salmo 107, versículo 10 ao 14, que para os que se rebelaram contra Deus, para os que desprezaram os conselhos de Deus, a sua lei, eles chegaram a ser presos, acorrentados em ferros, mas na angústia clamaram a Deus, e Deus, por ser misericordioso, os socorreu e os libertou das cadeias. Então essa é a novidade boa, é o conforto para nós. Nas maiores dificuldades da vida, por mais que nós tenhamos errados, a gente ainda tem chance de se arrepender, de se voltar para Deus, de pedir perdão, de pedir o socorro de Deus, que Deus nos liberta. Nós vamos ver aqui mais na frente ainda um pouco de reforço noutra passagem bíblica. E aqui nós vamos para Isaías capítulo 43 e versículo 45, aonde está escrito: eu, o Senhor Deus, sou quem apago as tuas transgressões. Outro não vai perdoar teu pecado, senão eu. E por amor a mim mesmo, eu te perdoo e eu esqueço os teus pecados, se voltares para mim de todo o teu coração. E na segunda cartinha de João, versículos 5 e 6, porque lá é só um capítulo, diz que os ouvintes, os discípulos, os apóstolos devem se amar uns aos outros, e o amor é apenas guardar os mandamentos de Deus, andar nesses princípios sagrados, andar sempre nesse amor. Então é esse o mandamento de Deus. O amor de Deus que inclui a justiça, que inclui a verdade, que inclui a compaixão quando é possível se prestar o socorro, quando é possível de se ver que houve um arrependimento, que houve uma busca de um retorno para o início, para a volta aos mandamentos de Deus. Ok, gente? Então, era esta a reflexão dessa noite, mostrando também o que está em foco aí no mundo com essas notícias, com essas coisas de hoje. Que Deus possa orientar também essas pessoas no mundo inteiro, essas pessoas que têm dificuldade de fazer a paz, que Deus possa orientar a todos, dar a todos um conhecimento, uma sabedoria divina para entender que o caminho certo não é o da aniquilação, é o da concórdia, é o do acordo, é o da diplomacia, ok? Então, abraço a todos e a todas, que Deus seja louvado e até o nosso próximo programa.